aqui. Percebam que os valores que nós acabamos de incluir estão aqui. Foi justamente a planilha que nós queríamos incluir, né? Que é a planilha. Nesse vídeo, nós vamos criar um programa que vai fazer tanto a importação de Excel quanto a criação de um arquivo novo de Excel. Então, você, em um contexto onde você já tenha o arquivo Excel, você vai poder importar as informações que estão nele. E em um outro contexto onde você não tem arquivo nenhum, você, via programação, utilizando Python, você vai conseguir criar a planilha através diretamente do Python, usando a linguagem de programação. Aqui nós vamos começar abrindo um arquivo novo. Aqui nós vamos salvá-lo, vamos chamá-lo aqui de importando Excel. A extensão é a extensão py.py, que é justamente para o Python. Aqui, depois que nós salvarmos, nós vamos usar a biblioteca OpenPyXL, que é essa daqui, ó, import open. Aqui ele já carregou na tela. Beleza, com essa biblioteca aqui, você vai conseguir fazer essa importação. Nós vamos criar uma constante aqui, vai se chamar arquivo open. Aqui nós temos que utilizar o recurso da biblioteca aqui, chamando a biblioteca, e aqui nós vamos utilizar a função load workbook. Load seria carregar, né? O workbook seria o arquivo ali, a planilha. Aliás, o arquivo, né? Porque a planilha é o nome que a gente dá para aquelas abinhas que aparecem embaixo. Planilha 1, 2, 3, que depois vocês vão ver posteriormente em outro, logo à frente. Vocês vão ver como é que fica. Aqui nós ainda não temos o arquivo criado, mas eu vou dar o nome de dados aqui que a gente vai criar ele já. XLSX, aqui é aquele formato mais atual. Depois nós vamos receber esse arquivo numa planilha, vamos chamar de plan, que ele vai acessar o arquivo e nós vamos acessar a planilha, a primeira planilha que vai ser criada no arquivo. Aqui eu vou salvar e vamos criar uma planilha. Você abre aí uma planilha do Excel e aí para salvar, a gente vai salvar como dados. Salva junto lá com o arquivo no local que a gente está criando e salva. A partir do momento que está salvo dados, você pode colocar algumas informações aqui para a gente poder mostrar que elas foram carregadas, né? Aqui você veja que é o nome da planilha, tá aqui embaixo, tá vendo? Planilha. Então você pode ter N planilhas. Então às vezes a gente confunde o termo planilha, mas na verdade as planilhas são as abinhas, né? O arquivo aqui de Excel é outra coisa, planilhas são várias, né? Você pode ter N planilhas aqui. Aqui nós podemos colocar alguns valores só para fins didáticos aqui. E aqui vamos lá, vamos salvar aqui e vamos continuar novamente no nosso programa aqui. Aqui a gente vai chamar, vamos passar aqui um valor específico daquela planilha só para fins de identificação de valor. Aqui, se nós carregarmos aqui o value e darmos um print, nós vamos confirmar aqui que ele vai trazer exatamente o valor que foi informado em A3. Se nós voltarmos lá na nossa planilha, percebam que o A3, coluna A, linha 3, nós temos o valor 5. Então percebam que ele traz exatamente o valor que a gente queria ali. Podemos trazer outros valores, fazer cálculos com o resultado e poder devolver esse valor, mas basicamente na importação é isso. Agora nós vamos fazer um outro arquivo, que nós vamos criar um outro arquivo que vai ser de criação mesmo, né?
Então aqui nós vamos salvar, vamos chamá-lo de criando arquivo Excel.py. Aí nós salvamos aqui. Bem, agora nós efetivamente vamos criar uma planilha. Aqui terá algumas informações aqui diferentes. A gente vai construindo aos poucos para não sobrecarregar aqui de informação. E aí, conforme a necessidade, você pode ir fazendo implementações e trabalhando com alguma coisa diferente. Aqui nós vamos importar também aquela mesma biblioteca, só que de um jeito diferente, porque nós vamos utilizar também para poder podermos criar planilha, nós vamos precisar usar essa classe de workbook aqui. Então a gente tem que importar essa classe também para podermos efetivamente usar, né? Aqui, depois que nós fizermos a importação aqui, nós vamos chamar aqui um arquivo que vai ser o nosso arquivo mesmo. Vou dar o nome de arquivo, que vai ser justamente o workbook aqui, a classe. Ele vai instanciar a classe para nós podermos criar as planilhas dentro desse nosso arquivo. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma primeira planilha aqui e no arquivo a gente vai ativá-lo, que é a forma para podermos, depois que a gente instanciar. Tá, o workbook, só para a gente esclarecer aqui, seria tipo o arquivo que a gente tem as planilhas. E o worksheet seria o planilha. As planilhas que nós tivermos aqui, eu vou usar o nome, eu vou traduzir aqui, usar um nome qualquer aqui, para não ficar só no nome literal aqui. Mas enfim, aqui a gente já carregou. Aqui nós podemos, por exemplo, criar algumas informações, algumas outras planilhas e trazer inclusive algumas características que a gente pode utilizar criando. Então, por exemplo, aqui nós vamos criar uma planilha que vai se chamar, por exemplo, planilha final e colocá-la, aqui nós vamos chamar o arquivo e usar a função create. Essa função create aqui, ele vai criar uma planilha para a gente. E aqui nós damos um nome para ela. Aqui nós vamos dar um nome de final, por exemplo. E por padrão, ela vai inserir essa planilha no final, né? Se você tiver N planilhas, ele vai ser a N mais 1, ele vai ser sempre a planilha final, por padrão, né? A última por padrão, para identificar aqui. Aqui nós podemos colocar também, por exemplo, a primeira, vai ser a planilha primeira. Aí aqui nós faremos parecido também, pegar o arquivo que nós fazemos referência ao arquivo que nós criamos, chamar a função de criar a planilha. Aqui nós vamos dar um nome para ela, vamos chamar de primeira. Nós criamos a última, agora vamos criar a primeira. E aqui nós temos como colocar após a vírgula aqui, colocar uma posição. Aqui nós estamos inserindo na posição 1, na primeira posição. Então essa possibilidade aqui, utilizando o parâmetro depois do nome, ele traz essa característica de incluir lá no início, que às vezes você pode ter muitas. E aqui nós vamos fazer mais uma, só para a gente dar continuidade. Nós vamos fazer arquivo novamente, criar outra planilha. Opa, essa aqui é outra função, né? Aqui, sheet. Aqui nós vamos chamar de penúltima, que é a forma de se estabelecer o parâmetro aqui é -1. Então, ele permite que você utilize esses parâmetros para definir a posição da planilha quando você está criando. Então aqui hoje nós não salvamos ainda, a gente ainda está só na criação. Aqui nós vamos dar, por exemplo, nessa primeira planilha aqui que nós criamos, a plan 0, desculpa, aqui nós vamos dar um
um nome para essa planilha diferente. Então tem outro recurso também que nós podemos usar aqui, que é o título. Né? Aqui nós podemos dar o título, e esse título vai ser dado para a primeira planilha que nós criamos. Então nós temos a planilha meu arquivo, nós temos a planilha final, nós temos a planilha primeiro, nós temos a planilha penúltima. Esses são algumas dos recursos aqui na criação. Podemos fazer mais algumas coisas também. Vamos, por exemplo, nessa planilha 0 aqui que nós criamos, vamos usar a propriedade. Aqui tem um recurso interessante aqui, que é esse aqui, o Sheet Properties. Aqui nós vamos usar acho que ele não pegou aqui. Properties. Aqui é o Type Color. Aqui nós vamos estabelecer uma cor, aquelas cores RGBD, que você pode procurar aí se você tiver curiosidade para estabelecer qualquer cor. Com isso, nós definimos inclusive até uma cor para essa planilha, em relação àquela abinha que aparece, né? Vocês vão poder visualizar. Vamos salvar o arquivo aqui para podermos ver o resultado de tudo isso que foi feito até aqui. Então aqui nós vamos dar o nome de info, por exemplo, mas você pode dar qualquer outro nome. Aqui nós vamos salvar. Falta rodarmos a planilha, né? Beleza, ó, percebam que foi criado aqui, tá vendo? Aqui a gente não consegue visualizar, mas se você abrir a sua planilha, aqui percebam que primeira, meu arquivo, penúltima, final, tá vendo? Exatamente com os nomes que nós criamos. Aqui nós temos o nome da planilha, ou, aliás, o nome do arquivo, que é info, e o nome das planilhas, né? Nós nomeamos, percebam que aqui está com aquela característica, aquela propriedade de cor que nós definimos. Então, vocês percebam que já foi possível criar a planilha, criar o arquivo, criar planilhas, ordenar, colocar nomes, colocar na ordem que a gente queria, com base naquela questão da posição que nós podemos definir, né? Aqui na criação nós podemos definir aqui a posição que nós queremos. Então, com isso já é possível criar a planilha e salvar. Basicamente, já é possível. Tem um outro comando aqui legal que nós podemos utilizar, dando sequência aqui. Vai ficar um pouquinho bagunçado, mas o importante são os conceitos, né? Aqui nós vamos pegar o arquivo e vamos ver os nomes. Esse comando, essa função aqui vai permitir que a gente printe aqui na tela os nomes que nós demos. Vejam aqui, percebam que ele está imprimindo exatamente os nomes que nós criamos aqui para a planilha. Aqui também é possível fazer uma cópia de uma planilha que nós já criamos. Então aqui nós podemos, por exemplo, vou chamar de alvo aqui, que seria a nossa planilha alvo. Aqui eu chamo novamente o arquivo, uso o comando copy worksheet e aqui eu dou o nome da planilha. Eu vou copiar a planilha 0, que é a planilha que nós demos esse nome de meu arquivo. Então ele vai copiar exatamente essa planilha aqui para essa planilha alvo aqui. E aí, se nós vou copiar o comando de print novamente para vocês verem o resultado. Então, se nós salvarmos e rodarmos o programa novamente, percebam que aqui nós temos o momento anterior à cópia e aqui já é o momento posterior à cópia. Se você tentar abrir o arquivo, você vai ver que ele não está com essa última cópia, porque nós não salvamos. Então, como o save está anterior, a cópia ele não salvou. Então, se nós quisermos que ele seja salvo, a gente precisa executar o comando de salvar. Então, aqui, se nós voltarmos o programa novamente, ele vai executar, obviamente, o programa, mas deixa eu fechar aqui porque a planilha ficou aberta.
Vou fechar essa outra aqui. Nós rodamos novamente. Aqui a gente executa. Tá lá. Temos uma cópia daquela planilha que nós queríamos. Então você pode, dentro do seu arquivo, fazer uma cópia da planilha que você quiser, que você precisar. Ele vai copiar as características, aqui a gente não tinha incluído nenhuma informação, porque nós estamos fazendo tudo via código, mas de toda forma, se tivesse números aqui, valores, ele teria trazido também para essa planilha que é a cópia daquela. Aqui, dando continuidade, então, nós podemos atribuir, fazer algumas atribuições de valores. Então aqui, por exemplo, nós podemos, vamos fechar aqui para ficar mais fácil, vamos adicionar algumas informações aqui. Essa é uma das formas que podemos fazer. Eu vou copiar aqui. E aqui nós podemos, por exemplo, repetir, é mais fácil de fazer, mais rápido também, para não ficar demorando muito o vídeo. Então aqui nós podemos colocar outros valores. 0, aqui 1. Vamos copiar, fazer mais uma inclusão aqui. Percebam que aqui nós damos a referência da planilha. Então na planilha 0 nós fazemos referência à coluna A, a linha 1 e assim por diante. Então quem já tem alguma experiência com o Excel identifica bem essa questão. Aqui podemos também fazer referência a outras planilhas. Então, por exemplo, nós podemos fazer referência a uma outra planilha aqui. Vamos aqui, a planilha final. Então aqui, para termos também outra, vamos colocar aqui na coluna B5, recebe o valor 55, e aqui, tá vendo? Vou colocar aqui na B7, recebe o valor 88. Tá, beleza. Com isso, nós temos os valores atribuídos à planilha. Aqui nós vamos copiar agora, excluir esse, tirar esse salvar aqui, vamos colocar aqui. E vamos, na verdade aqui nós podemos até excluir esse outro forma de salvar aqui. Beleza. Aqui nós vamos rodar novamente. E se nós formos lá e abrirmos o arquivo, nós teremos aqui. Percebam que os valores que nós acabamos de incluir estão aqui. Foi justamente a planilha que nós queríamos incluir, né? Que é a planilha 0, que tem aquele nome que nós demos aqui, um nome bem engraçado, né? Basicão. Meu arquivo. Aí aqui, percebam que repetiu exatamente os números, né? Aliás, incluiu os números. Na final, nós fizemos aqui também incluímos também na referência, ele segue a referência certinho. Então, ele repete e segue as informações com base naquilo que nós definimos aqui. Para acessar os valores, que é uma coisa bastante importante aqui, tem algumas formas de a gente acessar as informações e printar, né? Aliás, imprimir, né? A interação ali. Aqui nós podemos, por exemplo, uma das formas que nós podemos fazer é fazer um for aqui com o raw, que seria linhas, né? Vamos imprimir os valores. Aqui ele só vai imprimir os valores que estão nos campos, né? Aqui nós temos um for dentro de outro for, ele vai imprimir apenas o valor. Então aqui é só o value. Então nós salvamos, vamos limpar a tela aqui, rodar novamente aqui. Percebo que ele imprimiu exatamente na planilha 0, ele imprimiu todas aquelas informações até o 6, que é aqui, que nós havíamos incluído anteriormente. Então nós conseguimos essa
ter essa informação. Aqui eu vou fechar novamente a planilha. E voltando aqui, então aqui ele trouxe, essa é uma das formas de acessar os valores da célula que nós tivermos nas planilhas. Percebam que basta fazer referência à planilha que se quer. E aqui, nesse caso especificamente, ele percorreu toda a planilha, trouxe todos os valores. Tem uma outra forma aqui também, que é chamada de forma 2, que ela é mais específica e você tem um controle melhor do que você quer imprimir, iterar no caso. Você vai fazer uma interação das linhas. Aqui você vai estabelecer alguns parâmetros importantes, que é o número mínimo aqui de linhas. Aqui eu vou colocar 1, porque ele vai começar do 1, mas eu vou fazer alguns testes e fica mais fácil entender. Aqui o de colunas, eu vou colocar 6, por exemplo. E aqui o máximo de linhas, vou colocar 4. E aqui o valor, somente o valor, eu vou colocar como true, que é justamente o que a gente quer. E vou imprimir as linhas. Então aqui, eu por enquanto vou deixar isso aqui desmarcado como, para não ficar repetindo aqui, vou deixar desmarcado. E vou salvar e vou rodar novamente. Aí aqui nós temos esse resultado. Eu vou explicar aqui o que aconteceu. Percebam aqui que o número máximo de linhas que nós estabelecemos como parâmetro foi 4. Foram 4. 1, 2, 3, 4. Então é por isso que ele só imprimiu 4 linhas e ele não imprimiu o último valor. Que se nós olharmos na planilha, nós temos, por exemplo, aqui ó, o último valor aqui é 5. Aliás, é 6, né? Está na linha 5. Então aqui ele imprimiu só os 4, porque nós estabelecemos como limite de linhas 4. Então foi isso que aconteceu. E colunas, nós estabelecemos o máximo de 6. Então ele pegou 6 colunas, independente de ter valor ou não. Por isso que está como none aqui, porque está vazia. Né? Nós só tínhamos valor em uma, então ele estabeleceu dessa forma. O mínimo aqui, ele começou da 1. Né? Ele começou da linha 1. Se nós mudarmos aqui para a linha 2, percebam que ele vai pular a linha 1. Vamos salvar aqui e rodar novamente. E ele já começa na 3. Então, se nós... Aliás, na 3 não, na 2. Então, ele pegou... Vou ampliar um pouquinho a tela aqui para ficar mais visível. Então, ele pegou esses 3. Por causa dos parâmetros que nós estabelecemos aqui. Então, entendendo esses parâmetros, você consegue percorrer exatamente as partes da planilha que você quer. Que é uma maneira mais fácil de identificar e de trazer os valores para poder trabalhar com eles, obviamente, que é uma das coisas mais importantes para quem trabalha com planilhas de Excel. E aqui, por fim, para a gente fechar o assunto, vamos criar, por exemplo, aqui na planilha primeira, por exemplo, nós vamos inserir um valor. Não é muito diferente, um string, né? Não é muito diferente do que já vínhamos fazendo, mas é só para ficar registrado. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu nome, vou salvar e salvar o arquivo, mas eu vou trazer aqui também para salvar a planilha aqui no fim. Percebam que se você não salvar, ele só carrega em memória, printa aqui no terminal, mas ele não vai salvar efetivamente na planilha real. Então vamos fechá-la aqui, porque senão ele não vai salvar. Nós rodamos novamente. Então nós salvamos na planilha primeira, né? Então aqui nós abrimos novamente a planilha. E aí, vamos lá, aqui, D7. Foi exatamente na primeira planilha e no local onde nós havíamos definido. Então, é isso, pessoal. Para poder trabalhar um pouco com Excel, importar arquivo ou criar seu próprio arquivo e manipulá-lo dentro do Python, tudo exclusivamente via programação, essa é uma das formas de se trabalhar. Beleza? Se inscreva no canal. Até a próxima. Obrigado.